Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Grande alegria estarmos juntos novamente, avançando no nosso estudo, um estudo que também quer ser uma meditação do Catecismo da Igreja Católica, onde vamos passo a passo, parágrafo por parágrafo, número por número, acompanhando as citações do Catecismo da Igreja Católica. E hoje estamos no número de 2585, que fala sobre os Salmos, a oração da Assembleia, que começa dessa maneira: desde Davi até a vinda do Messias, os livros sagrados contêm textos de oração que atestam o aprofundamento cada vez maior da oração por si mesmo e pelos outros. Os salmos foram pouco a pouco reunidos numa coletânea de 5 livros. Os salmos ou louvores, obra-prima da oração no Antigo Testamento. Os salmos alimentam e exprimem a oração do povo, como a assembleia por ocasião das grandes festas em Jerusalém e a cada sábado nas sinagogas. Esta oração é inseparavelmente pessoal e comunitária. Refere-se aos que oram e a todos os homens sob da Terra Santa e das comunidades da diáspora, mas abrange toda a criação. Lembra os acontecimentos salvíficos do passado e se estende até a consumação da história. Recorda as promessas de Deus já realizadas e aguarda o Messias, que as realizará definitivamente. Rezados e realizados em Cristo, os salmos são sempre essenciais à oração de sua igreja. Para nós cristãos, para nós católicos, nós temos a alegria de rezar os salmos sempre numa chave cristológica. Olhar para os salmos, rezar os salmos, contemplar através dos salmos, mas vendo que os salmos são uma oração também profética. Eles falam de acontecimentos que o povo viveu, falam de acontecimentos que o povo vive e falam de realidades futuras também, que são realidades proféticas que ainda se realizarão. Então, entrar em contato com Deus através dos salmos é poder unir-se ao povo do Antigo Testamento, é poder unir-se à Igreja Apostólica e Primitiva, unir-se à oração de Jesus e unir-se à oração da Igreja até a consumação dos séculos. Orar os salmos, ter os salmos nas mãos, nos lábios e no coração, é se colocar em comunhão com toda uma história de um povo que crê e experimenta a manifestação do seu Deus na história, na sua história, como uma manifestação de salvação. 2587. O Saltério é o livro em que a palavra de Deus se torna a oração do homem. Nos outros livros do Antigo Testamento, as palavras proclamam as obras de Deus em favor dos homens e elucidam o mistério nelas contido. No Saltério, as palavras do salmista se exprimem cantando a Deus suas obras de salvação. O mesmo Espírito inspira a obra de Deus e a resposta do homem. Cristo unirá uma a outra. Nele, os salmos nos ensinam continuamente a orar.
2588. As expressões multiformes da oração dos Salmos tomam forma tanto na liturgia do templo como no coração do homem. Quer se trate de um hino, de uma oração de aflição ou de ação de graças, de uma súplica individual ou comunitária, de canto de aclamação ao rei ou de um canto de peregrinação, ou ainda de uma meditação sapiencial. Os salmos são o espelho das maravilhas de Deus na história e de seu povo, e das situações humanas vividas pelo salmista. Um salmo pode refletir um acontecimento do passado, mas é de uma sobriedade tão grande que pode ser rezado, na verdade, pelos homens de qualquer condição e em qualquer tempo. Vemos que os salmos sempre estiveram presentes na igreja. A igreja quis conservar a oração dos salmos como oração diária. Por isso, os sacerdotes e hoje também muitos leigos rezam com o breviário, que é a oração dos salmos. Meditam ali a palavra de Deus, fazem uma oração a partir dos salmos cristológica, visitam também alguns episódios do Antigo Testamento, de algumas personagens do Antigo Testamento, como Davi também, as suas batalhas, as suas conquistas, as suas situações pessoais, interiores e até mesmo de queda. E nos Salmos nos encontramos, porque é a oração de pessoas que viveram a relação com Deus, mas pessoas que também fizeram a experiência da sua miséria, da grandeza de Deus, mas também da sua própria pequenez. Então a igreja vê nos Salmos uma oração excelente e conservou a oração dos Salmos. Ainda hoje os Salmos são cantados nos nossos seminários, são cantados nas nossas igrejas, nas nossas paróquias, são cantados pelos monges. Nós cantamos aquilo que é a expressão de fé do povo de Israel e do povo da nova e eterna aliança. Os salmos são marcados por características constantes: a simplicidade, a espontaneidade da oração, o desejo do próprio Deus através de e com tudo o que é bom em sua criação, a situação desconfortável do crente que, em seu amor preferencial ao Senhor, está exposto a uma multidão de inimigos e tentações, e na expectativa do que fará o Deus fiel, tem certeza de seu amor e se entrega à sua vontade. A oração dos Salmos é sempre motivada pelo louvor. Por isso, o título desta coletânea condiz perfeitamente com que ela nos oferece. Os louvores, feitas para o culto da Assembleia, ela anuncia o convite à oração e canta-lhe a resposta: Aleluia, louvai o Senhor. E quero citar agora Ambrósio também ao comentar os Salmos. Santo Ambrósio, grande Santo Ambrósio, ele vai dizer: haverá algo melhor do que um salmo? É por isso que Davi diz muito acertadamente: louvai o Senhor, pois o salmo é uma coisa boa a nosso Deus. Louvor suave e belo, e é verdade, o salmo é de fato bênção pronunciada pelo povo. Louvor a Deus, hino de louvor da Assembleia, aplauso de todos, palavra universal, voz da Igreja, melodiosa profissão de fé. Tudo isso são os Salmos. E ouvindo esse texto de Ambrósio, me lembrei também de um dos textos de Santo Agostinho no livro Confissões, quando ele diz que, indo à Catedral de Milão, aonde Ambrósio pregava, ele ouvia o cântico dos salmos, ele ouvia os cristãos cantando os salmos,
E ele percebia que nos Salmos estava contido grandes verdades da fé, grandes profecias que em Cristo se realizavam, uma síntese também oracional da doutrina. E ele dizia, enquanto lá se cantavam os salmos, se entoavam louvores a Deus, a verdade era destilada no meu coração, a verdade penetrava no meu interior, mostrando assim a grandeza da oração dos salmos. Que Deus querido possa nos abençoar, que cada um de nós possa fazer uso, o quanto for possível, desses salmos, destas orações benditas que nos ajudam a levantar o nosso coração. Muitas vezes o nosso coração está triste, ou angustiado, ou preocupado, e os salmos, eles elevam o nosso coração. E o louvor é uma expressão de um reconhecimento a Deus para combatermos os maus também, as más disposições da nossa alma, do nosso humor, para não nos fixarmos somente no que é negativo, não nos fixarmos nos problemas, mas sabermos que o Deus que nos ajuda a vencer os problemas nos acompanha com a sua presença, com a sua intercessão, com o seu auxílio. Então que possamos sempre louvar o Senhor, que possamos sempre suplicar ao Senhor com os salmos. E quando mesmo alegre estivermos e percebermos que também uma parcela do povo de Deus passa por sofrimentos, rezar também os salmos das súplicas, os salmos que pedem intercessão, os salmos que também lamentam o sentimento, às vezes, de distanciamento da própria alma do Senhor, aonde o salmista se sente vazio, se sente distante de Deus, que nós possamos também nos aproximarmos de nossos irmãos, nos unindo àqueles que estão tristes, nos unindo aos que estão felizes, nos unindo aos que estão enfrentando batalhas na sua vida. Os salmos nos transportam a esses episódios da vida humana, onde nós rezamos não apenas por nós, mas aonde nós nos unimos a todos os homens e mulheres em situações diferentes, nós nos unimos em oração a estes nossos irmãos. Que o Deus Todo-Poderoso nos ajude sempre a termos um desejo e a termos um sabor novo ao lermos, ao cantarmos, ao rezar com os salmos. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.